Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, providenciai. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Santa Faustina Kowalska, rogai por nós. São João Maria Vianney, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São João Bosco, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Na aula anterior nós começamos a falar um pouco sobre a humildade. E a humildade, ela é uma das condições iniciais necessárias para adquirirmos a sabedoria. Pois a sabedoria, de fato, ela não reside no soberbo, naquele que é orgulhoso. Pois a sabedoria, ela provém do próprio Deus. E Deus, ele de alguma forma manifesta a sua sabedoria em toda a sua criação, em todas as criaturas. Nós contemos um pouco da sabedoria de Deus. Na nossa própria existência há muita sabedoria, né? Então, fato comprovado é que existem muitos cientistas lutando para descobrir muitas coisas, lutando no sentido de estudando, né? Para descobrir muitas coisas pertinentes ao homem, pertinentes à natureza, pertinentes até ao universo. Eu costumo pesquisar muito, eu gosto dessas áreas assim, e gosto muito principalmente da astronomia. E quando se fala da fisiologia, vamos assim dizer, dos astros, né? Então, esses dias eu estava lendo um artigo sobre vento solar, né? Então, nós sabemos que o Sol, ele não é uma bola de fogo propriamente dita, assim, pois não há oxigênio no universo, né, para que haja uma combustão, né? Então, tudo que existe no Sol, que está queimando, sim, é do próprio Sol. Então, é um material dele mesmo. Mas nós vemos essa manifestação, este fogo, né, vamos assim dizer, porque ali são grandes explosões nucleares. O Sol funciona dessa forma. E estas explosões, elas movimentos de algumas partículas, né? E estas partículas, elas são lançadas espaço afora, né? E tem uma foto muito interessante do campo magnético de Marte sendo atingido pelo Sol, né? E é como se fosse uma situação devastadora, assim, batendo contra um planeta e movimentando o seu campo magnético, né, para fora, né, para além dele mesmo. Isso é causa de estudo de muitas pessoas. Na verdade, pouco nos interessa no dia a dia isso, né? Mas isso na tecnologia, na aeronáutica, né? Em muitas questões, ela é muito bem estudada sobre isso, porque afeta até a nossa vida cotidiana. Afeta o sentido das ondas de rádio, o sentido
da própria tecnologia, né? Dispositivos de comunicações, a aviação, né? Isso afeta muito forte, né? E é muito sério os problemas ocasionados por isso. Bom, então, muitas pessoas estudam muitas coisas por grande tempo e muitos percebem que existe de fato uma sabedoria por trás das coisas que precisam ser reveladas. Cabe a algum homem, houve algum homem que conheceu todas as coisas? Quando somente homem, não. Ele não, nunca os homens teriam tanta sabedoria. Houve Jesus Cristo, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, que estava acima de muitos homens, conhecendo, sabendo de muitas coisas, pois ele era o próprio Deus, a mesma pessoa, una trina, né? Vamos assim dizer. Bom, uma das condições necessárias, então, para adquirirmos a sabedoria, isso na filosofia grega já era muito dito, é a questão da humildade. A humildade, ela é o pontapé inicial, pois podemos pensar basicamente assim: aquele que já sabe alguma coisa não deseja saber mais. E ele já tem a garantia de que sabe e tem o conhecimento. Mas aquele que sabe alguma coisa e tem certeza que não sabe todas as coisas, ou seja, que deseja conhecer mais, que deseja saber mais, este provavelmente tem um espírito de humildade em seu coração, o que impulsiona para conhecer mais e o ajuda a ter um conhecimento, uma sabedoria grande, vamos assim dizer. Sócrates, cerca de 4 séculos antes de Cristo, já dizia exatamente esta coisa, ou seja, aquele que é sábio é aquele que nada sabe, é aquele que se faz ignorante, ou seja, é aquele que dispõe de humildade. Essa é a máxima filosófica socrática, né? E conforme ele vai questionando, ele vai buscando conhecer as coisas, ele vai se tornando sábio, ele vai se tornando conhecedor, mas sempre dizendo que nada sabe. Tanto que a máxima de Sócrates, sempre ao final dos seus diálogos, né, era só sei que nada sei, né? Então, ele demonstrava que havia uma incerteza dentro dele, mas essa incerteza para nós parece meio estranho, mas para ele era um grande passo da humildade. Existe sim uma relação entre todo o conhecimento, entre a sabedoria e a humildade, conforme nós vamos demonstrar aqui hoje. Bom, mas o que é então a questão da humildade? Então eu trouxe para vocês o sentido da palavra humildade. Humildade é a qualidade de quem é modesto, simples, humilde. Simplicidade. Humildade e simplicidade há uma grande relação. Qualidade de quem tem consciência das suas limitações. Modéstia. Então entramos de fato aqui nesta explicação muito interessante. Consciência das limitações. Quando eu disse para vocês sobre Sócrates, ele tinha consciência das suas próprias limitações. Ou seja, ele compreendia que ele nunca saberia tudo sobre todas as coisas. Mas esse já era o pontapé inicial para ele alcançar a verdade, para ele alcançar o conhecimento, a própria sabedoria. Filosofia, exatamente, significa um amor à sabedoria, um amor ao conhecimento, né? A filosofia, ela estabelece esta relação de um amor apaixonado mesmo, né? De um amor amigo com os estudos. Quando você se dedica a estudar, a buscar conhecer mais, você já está colocando em prática o método da filosofia, podemos assim dizer. Mas a questão da filosofia, ela pressupõe exatamente isso, a própria humildade. E nós vimos na questão da humildade que é a qualidade de quem tem consciência das suas limitações. Modéstia. A pessoa modesta é aquela que é humilde. Então existe uma relação muito íntima entre humildade e a questão da modéstia.
Vamos então buscar compreender o que é esta questão da modéstia. Modéstia, nós podemos imaginar assim que moderar, algo que demonstra praticamente uma palavra muito próxima de moderar as coisas, né? Ou seja, moderar, na verdade, é estabelecer um julgamento, um juízo entre partes, né? Então, por exemplo, você está comendo pizza, por exemplo, e come um pedaço de pizza, outro pedaço de pizza, vai na pizzaria, 25 pedaços de pizza, né? Você está agindo compulsivamente, está agindo de diversas formas. Não está, talvez, agindo moderadamente, que talvez seja esse o princípio, né? Ou seja, está regulando, pesando, ponderando, né? Nós entendemos modéstia por aquele que não possui nem demonstra vaidade em relação a si mesmo, às suas próprias conquistas, e possui uma despretensão, é despretensioso, ou seja, recebeu o prêmio com modéstia, né? Um exemplo. Uma moderação exigida por determinadas situações e deveres. Aqui está então a solução, né? Ou seja, uma sobriedade, modéstia diante dos perigos, né? Agir moderadamente. Olha que interessante as ligações, né? Nós temos a sabedoria, talvez um princípio acima de muitas coisas. Depois nós temos a questão da humildade, que ela nos ajuda a reconhecermos que nós não somos, né? Não somos tudo que nós imaginamos que somos. Isso é uma questão do nosso intelecto, do nosso coração, da nossa vaidade, orgulho e tudo mais. Mas aí nós caímos na questão da modéstia. A modéstia, então, ela irá nos ajudar a aferir, vamos assim dizer, né? A moderar de fato, né? Ou seja, a julgar, ponderar coisas que fazem com que nós possamos agir com retidão. Na filosofia, a modéstia ela é mais própria talvez em teologia, né? na Igreja Católica e tudo mais. Mas em filosofia, a modéstia ela teria um sinônimo, né? Que é a própria prudência, que provavelmente será assunto para as nossas próximas aulas. Que a prudência é uma das razões essenciais para aquelas pessoas que começam a ter algum tipo de conhecimento. E é importante que nós coloquemos na nossa vida. Uma pequena tarefa para vocês fazerem então no dia de hoje. Então eu vou passar esses 2 slides para vocês copiarem, da humildade e da modéstia, sobre a definição, você copia, né? Melhor, pesquise no dicionário. Pesquisa lá, pega um dicionário, tem dicionário online, pesquisa lá o que é humildade e escreve na sua tarefa. O que é modéstia? Então, primeira questão, o que é humildade? Segunda questão, o que é modéstia? E escreve lá no seu caderno, né? E a terceira questão, quando estou sendo humilde? Essa é a pergunta para você. Pergunta de $1 milhão. Quando você está sendo humilde? Ou seja, quando você está reconhecendo que você não é tudo, que você não sabe mais. Porque vou dar um exemplo contra a humildade, né? Então, a criança é muito assim, né? Eu tenho filhos aqui, né? Então, você já fez tal coisa? Aí a criança responde, já fiz, por quê? E fica bravo, não sei o que, né? Agir assim. A pessoa não está agindo com humildade. Olha, como que você fez isso, tal? Ah, eu fiz do jeito que eu quis, tal. Não há humildade nestas falas. Estas respostas prontas, duras, né? Estúpidas às vezes, com dificuldade, elas são uma incapacidade, uma inabilidade em agir com modéstia e agir com humildade. Tornam a pessoa mais dura, né? Mais orgulhosa, vaidosa e etc. Então a terceira pergunta é exatamente essa. Quando estou agindo com humildade? E aí você depois, vou colocar o prazo da tarefa lá mesmo, você posta no link que eu vou colocar lá, link tarefa 4 de junho de 2020. E aí nós continuamos na próxima aula. Que Deus te abençoe. Maria gere Jesus nos nossos corações. Até a próxima aula, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Amém.